Mojuba Bubu, sejam todos novamente muito bem-vindos aqui à nossa revista digital, o canal O Sagrado Podcast. Não diferente do de costume, estamos aqui mais uma vez fazendo um grande especial, uma grande entrevista. E aqui à minha frente, essa coisinha bonitinha, esse babalaô, Odara Flávio Pereira Bittencourt. Eu, o preto vestindo azul que vos fala, Leonardo Gundadil, estou na presença Marrom Bombom, dessa grande abá do candomblé, Manquita de Oiá, diretamente aqui do Ileaxé e Abomim. Vamos de entrevista Sagrado Podcast, dá-lhe vinheta. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as É isso aí, Sagrado Podcast. Estamos aqui de volta. Primeiramente, queria fazer um agradecimento aí ao nosso amigo Rômulo Corleone, do Rômulo Corleone Fotografia, não é isso, Flávio? Isso aí. Fotografia, que fez essa indicação, conseguiu o contato dessa grande abá do candomblé, Manquita de Oiá, para que a gente pudesse fazer um pouco da história aqui da casa de Manquita, aqui do Ileaxé e Abomim, que já chamou Ilê de Oiá, e Manquita tem muita história, tem bastante coisa para estar contando. E eu queria dizer para vocês do Sagrado Podcast o tamanho da importância que tem essa espécie de vídeo. Estava até falando aqui agora com a minha Manquita de Oiá, porque a gente consegue deixar salvaguardado para uma posteridade, futuro, para daqui a 100, 200 anos, um pouco da história, muito da luta do que nós, das religiões de matriz africana, do que nós, do candomblé, tem para poder professar nossa fé. Manquita estava falando aqui, por exemplo, que a luta dela é diária. Ela está com quase 5 décadas de obra no barracão, que evidentemente é um espetáculo, é um castelo de Inhaçã. E Manquita vai estar falando um pouquinho disso para a gente agora. Manquita, Mojuba, muito obrigado por nos receber tão bem recebidamente. Manquita fez banquete pra gente. Flavinho hoje está se controlando para não sair daqui com mais 2 quilos. 2 quilos para cima, o melhor bolo de aipim que nós comemos já há bastante tempo. Eu queria saber da senhora Manquita, o Brasil, na verdade, um pouquinho da sua história. Onde a senhora nasceu, se a senhora é oriunda do Rio de Janeiro, como é que foi a infância de Manquita? E se de fato o nome da senhora é Quita também. Não, fala um pouquinho disso. Claudete Silva do Nascimento. Quita é um apelido carinhoso que minha mãe me colocou porque ela tinha 2 bonecos. Minha mãe é de Recife, eu nasci no Rio de Janeiro. E ela tinha 2 bonecos, era Claudete e Clébio, que é o meu nome e o nome do meu irmão. E botou o apelido da boneca de Quita e o do boneco. Isso é o que ela nos contou, né? E botou o apelido do boneco de Binho. E aí ficou. Ninguém, até eu me estranho quando alguém me chama de Claudete, porque eu moro há 69 anos aqui. Se você perguntar, Claudete, esse pessoal, só os antigos. Mas os que estão aqui há 20, 30 anos só conhecem Quita ou então a mãe Quita. Porque eu sou conhecida, até eu esqueço que eu sou Claudete. Até a senhora esquece que é Claudete, né? Às vezes eu vou ao médico da Claudete, eu falo, meu Deus, sou eu. Manquita, a senhora nasceu aqui realmente na cidade de Duque de Caxias? Na rua Frei Pinto 16, ali entre Meia, Estação Riachuelo, eu nasci ali. Ou seja, carioca. Saúde da mãe pobre. Ou seja, carioca. Sou carioca. Mas caxiense de corpo e alma. É, caxiense, porque eu vim morar aqui em Caxias, eu tinha 1 ano e 8 meses. Meu irmão veio com 8 meses. Com 8 meses? Meu irmão veio com 8 meses. A nossa diferença é pouquinha. E essa odisseia de mamãe que veio do Nordeste para cá, do pai que veio do Nordeste para cá? Acho que em 1950, eu sou de 53. Aí lá ela já namorava o meu pai estava com um casamento marcado lá com uma outra pessoa que já havia um irmão, mas meu pai veio atrás, minha mãe veio de navio, meu pai também veio de navio,
E chegaram aqui, se encontraram, moraram no Morro do Alemão. A mãe ficou um tempão lá, depois foram para Vigário Geral, onde eu fui concebida. Eu fui concebida lá em Vigário Geral, na Rua 6. Ou seja, uma legítima carioca com sangue nordestino e uma mulher e maior orixá do nosso candomblé. Mãe Kita, os pais da senhora já pertenciam à matriz africana, já eram de santo? Como é que foi isso? Não, minha mãe foi criada no evangélico, minha avó era crente desde os 8 anos, morreu com 88 crentes. O meu pai não tinha religião definida nenhuma, mas apreciava Umbanda. E a minha mãe nem isso. Aí eu comecei com problemas de santo, de 9 para 10 anos. Com 11 anos eu estava de média numa Umbanda aqui de uma senhora, dona Neuzita, que foi uma grande Ialorixá de Umbanda que teve aqui. Eu fui para lá, mas ela trabalhava com uma preta velha muito boa, a vovó Cambinda, que disse para a mamãe que teria que me levar para o candomblé, porque eu tinha vários problemas. E assim eu fui, levada por dona Nais, uma senhora que era muito amiga nossa, que conhecia a minha Ialorixá, que morava aqui perto, mas minha mãe não a conhecia. E eu vou para lá, eu fiquei 1 ano e pouco de Abiã. Logo depois eu fiz o santo. E quer dizer, mesmo sendo evangélica, a mãe da senhora... Minha mãe não era evangélica. Só a vovó que era? Criada. Não sei, no berço evangélico. Mas a minha mãe não era crente, não. A minha mãe se confirmou depois. A minha mãe é a primeira equede do Ogum do meu avô Valdemiro Costa Pinto. Olha, que legal, hein? Minha mãe virou equede. Aí deixa eu perguntar para a senhora, com 9 anos, com 11 anos, a senhora bolava? O que acontecia? Não bolava. Eu tive problemas. Eu bolei numa segunda-feira, porque a minha mãe de santo tinha um ritual do mês de agosto de fazer os tabuleiros pro Mulu. Então, na primeira segunda-feira de agosto, eu estava lá, que tinha uma reza, que eu faço até hoje na minha casa, e nessa reza eu fiquei. Não estava nada preparado, minha mãe sabia que eu ia fazer santo. Eu tinha tomado um obi com água na casa da minha mãe e estava lá sempre ajudando. Aí fiquei. Ficou. E hoje está aqui. Ficou até hoje. Fiquei até hoje. E aí, me conta sem como é que... pretensões de sair. Me conta como é que foi. Só Igu que me tira. Mas aí é uma coisa que não tem jeito, né? E que fique bem para lá. Bem distante, bem longe. Bem longe. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como foi ser, então, uma criança dentro do seio do candomblé, uma criança de barracão? Como é que foi essa transição na sua cabeça de ser uma criança que estava na Umbanda para o candomblé? Foi maravilhoso para mim, porque era uma casa de candomblé que só tinha família. Minha mãe de santo tinha um marido que era fervoroso, que não gostava do candomblé, brigava. Então lá era assim, só família, parente. E eu entrei naquele seio e virei família, porque nós éramos lá uma irmandade muito grande. Essa casa de candomblé ainda existe até hoje. É aqui no Gramacho, na Rua Circular, lote 6. A minha mãe tinha 2 filhos. E um morreu de desastre, e o outro, que era o Gan, o Finado Jorge, não chegou nem a se iniciar, mas era suspenso. E o outro, o Cláudio, que os filhos deles estão aí, esse Cláudio se iniciou, mas era o Gan. Aí veio a morte da minha mãe, a minha mãe pequena da casa Eliette do Oxum, uma senhora maravilhosa, não quis levar para frente, porque filho, neto, marido... E a roça ficou. Iemanjá foi morar na casa da Ialorixá Maria José, Sim. Que era a mãe Zezé de Baru, que todo mundo a conhecia, que nos deixou agora, tem 5 anos e pouco. E Iemanjá foi morar lá como vive até hoje lá. E a roça ficou. Aí a nora da minha mãe foi ser crente, os netos não eram iniciados, e ficou aquela terra lá, uma roça muito boa até. Foi vendendo para o pai de santo, esse pai de santo pufou, agora tem um outro Babalorixá lá que eu não conheço, mas que está levando a casa para frente, graças a Deus. Ou seja, o axé continua. O axé continua. E como é que foi essa transição da senhora de uma cultura para outra? Lá era qual tradição do candomblé? Não, lá era Queto, da minha mãe de santo, que ela veio de uma germinação do Engenho Velho, que a minha avó de santo, que fez o santo dela, chamava-se Bela, era uma senhora que morava na Liberdade,
em Salvador. Ela veio de lá, minha mãe de santo tocava umbanda, mas precisou. Minha mãe de santo ficou um ano de querer. Porque naquela época ela precisava fazer santo. A mãe de santo veio com o Ogã, com a Equede, aquela comitiva. Ela trabalhava de doméstica. Então ela ficou um ano de saia de ração, um ano de querer. Quando a avó Bela voltou, isso eu não a conheci. Eu cheguei, essa história elas contavam. A avó Bela voltou, já deu obrigação de um ano na minha mãe, e minha mãe continuou com a casa. Aos 3 anos de santo, colocou os primeiros barcos. E já começou a trabalhar. E já começou a trabalhar. E o sacrifício foi grande, né? Porque um ano de quelê, coisa Um ano pra de caramba. quelê. Hoje eles não querem ficar Não quer ficar uma semana e olha lá. E tirar um ano de quelê. Pois é, o candomblé de hoje Não, tá um um ano pouco de quelê diferente. e de saia, porque eu fiz santo, eu fiquei 6 meses de quelê, 5 anágua, o quebra-goma e a saia de cima e o pé no chão. Eu fiquei Bacana. 6 meses. Tanto que depois, na minha juventude, 14, 15 anos, eu nunca usei uma saia curta, porque eu fiquei 6 meses de saia comprida e acostumei. Coisa que hoje no candomblé não tem, né? Antes de o longo ser moda, eu sempre usei longo. Quer dizer, a estirpe dos abás do candomblé. A elegância dos abás do Eu sou candomblé. mãe alorixá que eu não tenho uma calça comprida, que eu acho que calça comprida é roupa de mãe de santo. Olha, É. um exemplo, né? O pessoal hoje em dia chega de calça comprida torto e direito, candomblé, e não tá nem aí. Não, aqui não, bota uma saia na hora. Pô, bacana. É porque é o candomblé da antiga ainda, isso é muito bonito de se ver, não é? Mãe Kita, essa troca que a senhora teve, no caso, a tradição Quito, a tradição a qual a senhora Eu sou de se Efon hoje. encontra agora, Não, que foi é o tranquilo, Efon. foi tranquilo. Eu parei, chamei meus filhos de santo, eu tinha muito filho de santo na época. E meu primeiro rapiel foi raspado aos que eu tinha 23 anos. De santo feito já? 23 anos de idade. Ah, tá. A senhora começou Foi nova de primeiro idade. Iaô. Aí conversei com todos, né? Falei, quem quiser me acompanhar, acompanha, estamos mudando de nação, estamos por outra água. Eu estou aprendendo tudo que tem lá, mas eu tive uma escola boa, porque meu pai de santo já me conhecia desde os 4 anos de idade, porque ele fez santo aqui do lado, na casa do meu avô Cristóvão, na casa do meu avô Baiano. Então aqui era o caminho, aqui não havia rua, era um trilho. Então meu avô passava aqui com o seu João da Gomeia, com vários babalorixás aqui, e nesse pedacinho aqui, a única casa que tinha poço era minha. Aí ele parava aqui para beber água para subir para a roça dele. Aí foi assim que nasceu a amizade. E essa amizade perdurou por muito tempo. Por muito tempo, depois minha mãe virou... Minha mãe, se fosse viva, tinha feito agora, dia 4 de abril, 45 anos de Equede do Ogum. E Olha, a senhora disse que essa casa é regida por Oxum. É regida por Oxum porque quem me dá o posto de... Dizem os antigos, né? Que mulher de Ançã não veio no mundo para ser mãe de santo. Uhum. Eu tenho até uns problemas aí, porque as outras, quando escutam, não gostam. Mas eu estou dizendo no que me baseavam para mim. E quem me dá posto de Alorixá é Oxum. Então, essa casa aqui, eu sou feita de Ançã, mas a casa é do Oxum. Tanto que o nome do axé daqui é Iabomim. E é bem legal que a senhora acabou de dizer que tudo começou numa amizade por causa de água, Por causa de água, é. né? É por causa de água. E depois eu não fiz santo com ele, morando ao lado, porque a gente faz um destino, Deus faz outro, né? É verdade. E depois acabei ficando lá, que eu sempre fiquei lá. Eu, com 10 anos de idade, eu era a cambone do caboclo do meu avô de santo. olha, Porque tinha que escrever as receitas. receitas. E eu e a minha mãe só tinha um primário na época. Mas a minha mãe escrevia muito bem, lia muito bem, que o primário de Recife era maravilhoso. Nós dávamos aula para o pessoal daqui, de noite, no Lampião, ensinando. Bacana. Aí eu ia para lá para ajudar no Caboclo do Baiano. Eu, com 10 anos, eu era cambone do caboclo dele. Olha, tem muita história para contar, Mãe Kita, né? Bom, e aí como é que foi construir esse espaço aqui? Porque pelo que me parece, pelo que a senhora me falou, já existia, já era uma casa, já existiam, Meu é pai isso? comprou esse terreno, nós viemos morar aqui. Meu pai comprou, aqui onde nós estamos, nesse cantinho aqui, era uma casinha pequenininha, parecia um caixote. Sala, quarto, cozinha e banheiro. Foi aí que começou tudo. Muita gente fez santo aqui, aquela ali fez santo aqui, a irmã fez santo, muita gente fez santo dentro desta casa pequenininha. Morei muitos anos daqui, e quando eu tinha 7 anos, meu pai trabalhava numa empresa, estava começando a fazer a Petrobras,
E meu pai trabalhava numa empresa de material de construção em Campos Elíseos. E o patrão do meu pai precisou fazer uma viagem para Portugal, porque ele era português. E ele pediu ao meu pai tomar conta de um sítio. Era um sítio maravilhoso, foi até onde eu quebrei esse braço. E nós fomos para Campos Elíseos, ficava naquele barco vermelho da Petrobras. Nós morávamos num sítio maravilhoso, tínhamos todo tipo de fruta. Nesse ano que meu pai ficou lá, aquele dinheirinho que ele Estava recebendo e economizando? guardando, ele construiu aquela casa de baixo, fez uma casa com sala, 2 quartos, uma meia água, que se dizia, né? Sim, sim. Termo. Sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. E ali nós ficamos. Dali, meu pai se separou da mamãe, nós continuamos morando aqui. Comecei meu candomblé. Eu nunca tive umbanda. Sim. Mas comecei meu candomblé ali, meus primeiros iaôs saíram ali. A minha primeira filha de santo está aí com 47 anos de santo, Madalena. Esse é o primeiro barco. É minha primeira filha de santo, ela mora em Minas, está viva, ela tem a minha idade, 71 anos. Não é frequentadora, porque ela tem outro tipo de vida, mas nunca foi para casa de ninguém, é minha filha de santo. E quando precisa, telefone para mamãe. A gente está sempre em contato, ela fala com as irmãs, com aquela ali que faz a rede social daqui, ela sempre fala. Bacana. E esse processo todo da obra, mamãe? A senhora estava me mostrando ali embaixo, obra, falou meu que isso foi filho. terrível no começo. Não, o começo, meio, o fim eu não sei, porque eu não sei quando será o fim. Mas o começo e o meio é muito sacrificante, porque a gente que é pai de santo sabe fazer bode de todo tipo. Agora, para pedreiro, a gente não sabe. Porque tudo pai de santo é sacaneado por pedreiro. Eu não conheço nenhum que saiba fazer bode para pedreiro, porque todos reclamam. Todo mundo sofre na mão do pedreiro. Olha, o que eu já sofri, então, nesses últimos 5 anos, misericórdia, Xangô. Eu já bati em pedreiro, eu já briguei, eu já botei para fora. Olha, se eu te contar minha via sacra com pedreiro, a gente não passa essa noite. Acredito. O pior é quando eles quebram o pé ou se machucam e acham que a gente botou macumba, né? Não, até, por exemplo, em relação à religião, eu não tive problema não quando o pedreiro chega aqui. Eu até já tive um pedreiro crente, até que foi bonzinho. Agora apareceu umzinho aí que não é uma Brastemp, mas tô levando. Agora, a senhora falou que a senhora botou muito candomblé ali embaixo, sem ter pavimentação. Botei. Tocou embaixo de lona. Toquei na Conta lona. um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Lona. O primeiro algum que eu tirei foi na lona. Eu toquei na lona. Madalena também, minha mãe não sei. Eu também toquei na paraquedas, na pindoba. Quando chovia, que eu não tinha uma coisa nem outra, eu botava meus sofazinhos, os móveis da sala, já tirei, hoje já deu nome na sala, e ficava recolhido aqui em cima, então para descer esse quintal, eu já levei hoje embaixo do guarda-chuva para não molhar o Oxum. Acredito. O pessoal, quando vê uma mega estrutura, uma estrutura como já está aqui edificada, pronta, acha que é tudo muito simples, que ser pai de santo é só botar a roupa e dar pinta, e não sabe como os nossos antigos amassaram barro pra caramba. Não é, Yaya? Hoje está bem mais fácil, né? Porque hoje o Iaô faz santo, com 7 anos ele pinta o muro da casa da mãe, ou a própria dele, ou aluga, né? Porque tem muita cheia de aluguel. Bota uma quartinha no portão, bota um pé de peregrino, diz que é o candomblé e é babalorixá, né? Você sabe que hoje existe uma opção de botiquim aí que diz que é casa de santo. E toca sem pedir autorização pra ninguém. Pra ninguém. Mata uma galinha no buraco no chão, fala que tem as coisas plantadas e acabou. E eles têm até uma estrela grande que você vê, eles começam, faz o primeiro andar, o segundo, o terceiro, e tu fica olhando. Da onde sai, só Deus e Ogum que sabe. Faz o primeiro Iaô sem o pai de santo estar junto. Essas coisas ainda assim. porque, mamãe, a grande verdade é que as casas que são mais sérias, acredito eu, que a senhora, por ter orixá que tem, né? E por ser da época que é do candomblé, tem mão de ferro. O candomblé é uma religião rígida, diferente do que se fala, porque agora todo mundo é sábio. Ele vai pra internet falar que o candomblé é escravagista, que não sei o que isso e aquilo, quando na grande realidade... A internet é uma maravilha, né? Para tudo, para a saúde, para a inteligência das pessoas, para a comunicação, mas para o candomblé é pavorosa, porque eles botam
devido às coisas que não é para ser apresentado. Na maioria das vezes, até coisas perfeitas, que a gente olha e vê e fica com vergonha, porque não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. E aí quer falar que o Candomblé ele é escravocrata, era escravagista, que pai de santo isso, que pai de santo é aquilo, quer contar a história de fundamento disso, daquilo, muitas vezes falando besteira e outras até não. Entendeu? Quando na grande realidade nosso Candomblé, a hierarquia foi o que sempre nos manteve unidos e salvos. E o respeito, né? Porque as pessoas hoje, para respeitar, tá muito difícil. Então, você botar um Iaô hoje, tá muito... Aqui em casa bota Iaô de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, porque tem que fazer um estágiozinho no quintal para a gente saber se se adapta. Porque você não pode fazer santo hoje que acha bonito. Então a senhora ainda é a favor do tempo de Abianato. Ah, tem que ralar primeiro, mostrar que quer. E às vezes já não dá certo, que dirá você chegando hoje e entrando amanhã. Concordo com a senhora. E o nosso candomblé, o candomblé da senhora, logicamente, que tem uma história muito longa, é daquela época que tomava benção a padre na rua. Benção a cavalo, benção ao boi. Benção a cachorro. E o pessoal quer falar que, bom, querer dizer que quem governa com mão de ferro está errado. É uma patifaria que se tem dentro de alguns comentários. Hoje está assim, se você começar a impor muito, você fica com a sua casa vazia. É aquelas pessoas que é candomblé, a nossa religião é amor, tem que ter amor. Se você não tiver amor no candomblé, você não fica. Eu prefiro ficar com poucos filhos de santo, mas com pessoas que eu possa contar, que eu olhe para o lado e veja, antes eu tenho uma porção de filho de santo para chegar aí, bom, me cabide na hora do candomblé com a roupa pendurada. Pois é, com as melhores tranças, as anáguas mais engomadas. É o que eu estava falando com as meninas que são as filhas de santo da senhora, né? As irmãs. Né? A farda do candomblé é essa. Foi até que o comentário que eu fiz. Quando eu chego numa casa de santo, até numa cerimônia de Fá, que tá a pessoa branquinha, não tem um pingo de sangue pra nada, pra mim, não, essa pessoa não presta. Não trabalha. A nossa religião é uma religião de trabalho pra caramba. Muito trabalho. Até a gente chegar, colocar o candomblé no chão na sala, já passou-se por muita coisa. Porque a sala é só para você dar uma satisfação às pessoas do candomblé e ao axé também, né? Porque o axé é o maior inimigo do candomblé. Porque o perfeito da obrigação é o mori, a matança, é as coisas fechadas. Hoje, para você bota um candomblé na sala hoje, digo para você, eu hoje já não gosto mais da sala do candomblé. Eu venho porque eu sou obrigada. Mas eu gosto das coisas internas, das obrigações, aí fica maravilhoso. Mas aí na sala você tem que rir para todo mundo, receber todo tipo de gente. Às vezes você se aborrece, às vezes não, quando tem muito amigo, a gente senta para papear, mas a sala hoje cansa. E para a senhora, que é uma pessoa autêntica, ter que fazer sala deve ser uma coisa bem engraçada. É bem engraçada, porque eu sou excessivamente franca, aí eu parto pro grosso. Todo mundo me chama de grossa, diz que eu sou antipática. Eu não sou antipática, eu tenho pose, que eu sou de Ançã. Mas antipática eu tenho certeza que eu não sou. Mas aí tem que fazer a sala. Mas eu boto elas para fazer a sala. Desculpa, a maioria das vezes eu boto ela para fazer a sala. Se poupa disso, né? Eu fico assim, com meus amigos, que eu tenho, graças a Deus, eu tenho muito amigo no candomblé. Poxa, que bom. E aí, me diz uma coisa, a senhora falou que papai separou de mamãe e aí ficaram só vocês, no caso... meu irmão e a minha mãe e mais uma irmã, porque a minha mãe criou uma menina. E aí a senhora me disse que aqui se tornou um candomblé praticamente onde a mulher é a grande força, a ponto de fazer obra. Porque eu não casei, né? Eu não casei. Minha mãe ficou separada do meu pai também, não teve uma outra pessoa para que morasse aqui. Então a minha mãe era o meu ídolo, a minha mãe é que me ajudava em tudo, minha mãe trabalhava em casa de família de dia para trazer o dinheiro para me comprar o bote do Iaô, minha mãe comprava a roupa do Iaô, as minhas filhas de santo mulheres sempre me ajudaram muito, então eu digo que aqui eu sou de 2 santas mulheres, que eu sou de Ançã com Axum, e aqui é uma casa governada por mulher, aqui quem manda é as mulheres. Me conta essa história desse piso que a senhora fez. Esse piso aqui já teve vários, mas a primeira vez que colocou-se um piso aqui, que essa casa tinha axé, porque eu comecei tocando no templo, então não tinha axé plantado. Meu pai de santo plantou esse axé há 36 anos atrás. Aí era chão batido, não tinha nada, aí tínhamos que botar areia, pelo menos fazer uma presença, e eu tinha uns 7 anos para dar a minha filha de Omolu.
E o pedreiro veio, um amigo meu que foi criado comigo, hoje ele já foi, e trabalhou aqui até meia-noite. E um irmão de santo meu que trabalhava com era mestre de obra, nos ensinou a fazer o traço da massa. O Altair tá vivo aí. Ele tem casa aberta em Nova Iguaçu, lá em Laranjal. E ele veio aqui e ensinou o traço. Aí juntou-se eu, a mãe dessa, a irmã, a tia, várias filhas de santo, neta de santo, Sueli, que estava aqui na época. E nós colocamos esse o outro traço, que esse aqui é bem grande, aqui é 12 por 12, são 140 metros quadrados. É enorme o salão. Nós juntamos aqui umas 20 pessoas, só tinha um homem, o resto era tudo mulher. E botamos esse piso aqui, 7 horas da manhã, estava pronto, que o Molu teria que comer meio-dia. Nossa. E meio-dia o Molu comeu. Gente cansada, era bem mais jovem, né? Depois de virar traços de massa e depois fazer de virar matança. traços de massa, uma matança linda para o Molu, e foi tudo maravilhoso. E depois tinha que limpar pena, limpar bicho. Só o povo do Candomblé para ter raça para fazer esse tipo de coisa mesmo. Mas isso é o mais gostoso, né? Limpar bicho, cuidar da casa, fazer comida. Eu que amo cozinha. Mas aí, tem tanta gente que reclama de barriga cheia que nunca passou por nada. Que não conheço. Eu conheço várias Yalorixás, até muito minhas amigas, que não vão na cozinha. Aí eu digo, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Pois é. Para que eu mande que você faça alguma coisa, principalmente na parte dessa orixá, eu tenho que saber, porque como é que eu vou te ensinar? Para ser uma boa mãe, precisa ser uma boa filha, né? E a comida de orixá é algo que é extremamente fundamental. Verdade. Porque eu vou falar uma coisa francamente para a senhora. Os cargos, por exemplo, eu não sei se aqui dentro da tradição Iabacê, muito provavelmente que seja Iabacê ou Mameto Rifula, não importa o nome que se dá, Cota Rifula. Tem seus nomes, seus desígnios, dependendo da tradição do candomblé a qual a pessoa pertence. Mas geralmente são cargos de altíssima confiança do sacerdote do santo. Aqui eu tenho um grupo bom de mulheres que cozinham. Aqui em casa tem uma festa que é muito grande, chama-se o Lubagé, que é uma festa que requer toda a comida do orixá, que vai para a sala, que é oferecida às pessoas, então tem que ser muito bem feita. E aqui em casa tem uma tradição, que todo mundo que vem aqui na minha casa não come uma folha só. Porque as comidas daqui de casa... Tão gostosa. As comidas daqui de casa de orixá é muito boa. Então não tem como usar um pratinho de folha só. Não, aqui não. Aqui come bem mesmo. Tem que pegar bastante lá. Eu falo por mim, porque se a minha família souber, eu comi bolinho de aipim doce e me apaixonei pelo bolinho, eles vão me bater. Porque olha, bolo de aipim aqui acabou comigo. A mãe de santo cozinha bem. Nossa. Faço muito bem bolo de aipim, porque aprendi com minha mãe, que era excelente no bolo de aipim. Eu também, a mãe delas, que era Equete daqui, também fazia muito bem. Então aqui a gente tem uma mini escola. Se eu tivesse mais tempo, a gente ia fazer um projeto de ensinar comida de santo. Olha que interessante. Mas o problema é que todo mundo aqui trabalha, tem filho, eu trabalho demais. E a senhora é ocupada, que eventualmente a senhora está viajando. Eu viajo muito. Atendendo filhos de santo fora. Isso, eu viajo muito, eu trabalho muito. A senhora acabou de vir do Axexê agora também. Acabei de uma amiga minha, Gina, eu fui para dar uma bola, porque independente do candomblé, a Gina era minha amiga, eu gosto muito das filhas dela, era uma família assim perfeita. Gostava muito do marido dela e ela teve uma morte, 73 anos, teve uma morte. E eu caí lá para dentro e fiquei lá 7 dias, chegando todo dia em casa, 3 horas da manhã, 4 horas, assim. O dia que eu cheguei mais cedo, eu cheguei 2h30. Eu tava falando com a Yaya, ela falou que eu saí de lá tava 4h30 da tarde. Eu fiquei de ligar pra Yaya no domingo, eu até falei, não vou nem ligar porque a Xexi é complicado, e aí tá tendo o fechamento da Xexi, tá tendo o CR lá, enfim, aquelas coisas. Mas graças a Deus foi uma paz. O padre da igreja brasileira foi lá, fez uma missa linda para nós. Depois fizemos um café da manhã maravilhoso, foi tudo tranquilo. O brasileiro dela foi perfeito, que ela era de Geis. Era do Geis, né? Gina de Oiá. Gina de Oiá, ali Joana Leopoldina, 52. Ela, em Tomaizinho, ela era filha de santo de Luiz Jacu. O que eu acho interessante, Flavinho, é quando sempre que a gente entrevista um abá, as coisas se linkam.
Sim. Porque desde a Iaia Deusuíta, se a gente foi lá pra casa de Gisele com o Léo e Fumbodê, todo mundo andava junto. Aqui com a Mãe Maria do Pantanal, você vê lá que tava seu Valdemiro, tava afinado Joãozinho da Gomeia. Todos E se essas respeitando, IAs são né? os nossos tesouros, são as nossas pérolas do candomblé. Vivenciaram. O João frequentava muito aqui a casa do meu avô. O João, seu caboclo, Olha o aí. Gambambá, lá que está aí com 100 e poucos anos, tocou muito candomblé na casa do meu avô. Aqui em casa ele veio até pouco. Mas seu Ninô, tinha muita casa boa, né? Mãe Nitinha. Ou seja, o candomblé ele tinha um controle em sua qualidade, não de qualidade, mas em sua qualidade, aonde os grandes sacerdotes se esbarravam, conviviam e se conheciam. Antigamente, Sim. sábado de aleluia, ninguém no Rio de Janeiro tocava, porque era o Ogum do meu avô baiano. Todos os babalorixás vinham para cá para ver o Ogum do meu avô baiano, o Ogum da minha tia Luz, que era maravilhoso, e a Iemanjá do tio Francisco. Olha aí. Eram esses orixás que estavam nesse dia. Baseado nisso, uma pergunta para a senhora. Pela sua experiência e vivência, aonde que isso se perdeu? Essa questão do não respeito mais, de perder esse link, essa conexão com as grandes casas abaixo, né? Olha, eu acho que isso se perdeu com a juventude, com muita gente jovem no candomblé, se perdeu com a falta de respeito, com excesso de liberdade de determinadas casas, ou excesso de liberdade dos próprios jovens. Aí nós temos um grande inimigo aí que chama-se o Bicho Macedo, né? Ele levou Sim. várias pessoas nossas. Nós perdemos muita gente por Bicho Macedo e a culpa somos nós. Porque um defeito muito grande que tem no candomblé é a falta de união. Nós somos um povo muito desunido. E a gente perdeu aí muito pro Bicho Macedo. Eu mesmo perdi filha de Santo Bicho Macedo. Aqui teve uma maravilhosa, Jaidete, uma pessoa de Airá, que é minha filha de santo. Ela teve um problema de família, ela foi pro Bicho Macedo, ela ficou 6 anos. Aí depois de 6 anos ela começou a ficar arrependida, me encontrou numa festa de Santa Bárbara, já foi para me encontrar mesmo, no dia 4 de dezembro, numa festa de Santa Bárbara que existe aqui em Rocha Miranda. Ela falou, eu pedi para eu quero voltar. E voltou porque o lugar dela estava aqui, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, ela está com 79 anos e está aqui comigo já. E como Tá que chato. funciona essa questão de quando o filho vai e depois ele volta? Como que... Não, a Porque Jaidete... hoje em dia o povo de hoje é magoadinho. Não, a Jaidete, mas é uma outra cabeça, né? Uma senhora, 79 anos, teve vários problemas com o filho, e sempre foi uma boa filha de santo, nunca falou de ninguém, amiga, parceira. Então, Ela só se perdeu mesmo. ela só se perdeu por causa da família, mas nunca perdeu a parte do santo dela. O orixá dela estava aqui guardado, que eu tinha certeza que ela voltava. Ou seja, E ela está aí com a gente. tem gente que Axé. sabe sair, sabe entrar, sabe sair, E ela foi uma pessoa que entrou, saiu e voltou, e está aí. porque deixou a porta aberta. Deixou a porta aberta. Todos a receberam muito bem. Eu acho isso um exemplo de maturidade da senhora e dela também, de humildade, de falar assim, olha, quero voltar para minha casa. É verdade. Sabe por quê? É o que o Flavinho estava falando hoje em dia. Hoje em dia a gente vive um sistema de milindre. Ah, que pai de santo não quer ensinar. Ah, que eu não sei o quê. Ah, que eu não sei porque me parece que o remédio para essas pessoas não faz mais efeito. Eles estão preferindo o pai de santo Gugu. É. A senhora falou que tomou um obi d'água e bolou. Quando eu entrei para casa da minha mãe, santo foi um obi d'água. E um obi d'água. E fiquei lá um bom tempinho, quase um ano. Aí depois é que eu fiz santo. É um admu sagrado que estabiliza a cabeça de um louco, se for bem rezado. E Com as pessoas, certeza. a magia, ela tá muito mais na mão da pessoa do que Fé. na sofisticação que as pessoas querem apresentar hoje. Ai, hoje tá difícil. Porque eu lembro muito bem na minha época que a magia, às vezes, estava na quartinha, comi com um prato branco e acontecia ali a mágica. Sem precisar de tanto alarde ou de qualquer outro atributo que tenha vindo da África ou da Ásia ou de qualquer lugar que seja. As pessoas não conhecem nem a própria história. Fala um pouquinho desse pé de iroco que tem aí fora, a árvore locou. Como é que foi, Ayá? Essa árvore tem
Sua mãe tem 40 anos de santo? 41, né? 40, eu tenho 41. A minha Ked tem 40 anos de santo. Então, foi nesse ano, há 40 anos que tem essa árvore aqui. Ela é festejada no dia 12 de junho. Eu fui para Salvador com a Maria, né, que é a nossa matriarca do meu axé, ajudar no axé de 1 ano do meu avô Cristóvão, que seria tocado em Salvador, lá no Engenho Velho de Brotas. E lá tem uma árvore de iroco tradicionalíssima. E eu vim desse axé porque meu avô de santo fez santo lá. E eu trouxe uma muda, uma latinha de leite condensado. E essa árvore foi plantada aqui. Depois ela tem em setembro, ela dá uma muda muito grande. Então ela teve um probleminha, mas eu tenho uma filha de santo que é mineira e que conhece uma porção de coisa de erva e ela reviveu. Tanto essa moça que está aqui, que está com 41 anos de santo, ela foi madrinha dessa árvore, ela tinha 6. Olha. Quando essa árvore cresceu, que comeu, eu tenho uma Iaú, tenho não, é que Deus levou, a minha sobrinha que é iniciada desse orixá, que foi o meu avô de santo baiano que preparou as coisas todas para que eu a fizesse, porque eu nunca tinha feito esse orixá. Esse orixá é um orixá muito grande, é um orixá muito antigo, que tem várias tradições. Não se tem 3, 4, 5 iroco numa casa. Eu tenho um, porque a minha sobrinha foi e ele ficou, e ele é o derradeiro daqui, porque até agora não apareceu ninguém desse santo aqui. É um orixá difícil de ver. Então talvez não apareça, mas pelo menos assim, na minha gestão não, pode ser que na próxima. Até para apurar embuzi é uma coisa mais complicada, a pessoa tem que ter um conhecimento diferenciado. Mas a minha sobrinha estava na barriga da minha cunhada e foi aniversário da mãe dela, que faz aniversário 24 de abril. Nós fomos para lá e o meu avô baiano foi com a gente, que ele era muito amigo. E lá ele pegou na barriga da minha cunhada, e minha cunhada é de Iemanjá, iniciada por mim. A câmera. Sua cunhada, né? Minha cunhada. E ele pegou na barriga dela e falou: você vai parir uma menina. Mais. Você vai parir uma menina e ela vai ser feita do loroqueiro. Caraca! Ela nasceu uma menina para este santo. A minha sobrinha era muito parecida até comigo fisicamente. Mas era aquele mulherão, aquele tronco, parecia uma árvore. Mas infelizmente ela teve um câncer que a matou cedo. Esse tipo de fenômeno que ocorreu com ele foi um sonho? Foi de fato uma vidência? Foi jogo? Como é que ele chegou a essa conclusão? Sentado, conversando, almoçando. Passou a mão na barriga da mãe e disse isso. Eu tenho de testemunhar hoje a mãe, que está viva, e o meu irmão, que é o pai da menina. Porque minha mãe estava presente, já foi, o babá já foi. Olha, caramba. Foi assim um negócio que ficou de muito... Nem ele se lembrava disso. Depois, quando ela começou a dar problema, eu fui até ele e falei: babá, eu estou com problema aí com Santa Luciana. Aí eu falei: eu quero fazer Xangô. Aí ele sentou e olhou, me deu uma caixinha com tudo que precisava para a cabeça dela. Aí falou assim: vamos fazer. Mas aí ela estava num processo de separação com o marido, não quis fazer naquela época. Falou que eu vou descer para fazer esse santo junto com você. Mas por causa desse problema da separação, ela levou só para fazer ano que vem. E nesse ano que vem ele foi embora, ela só fez depois. Mas deixou a senhora com todos os apetrechos, atributos. E quando ele colocou uma menina, que ele fez uma menina com 10 anos aí desse orixá, eu participei de tudo, inclusive tem a fita. Eu venho saindo dançando com a menina, participei das coisas. Essa menina tá uma mulherão hoje. Ou seja, já naquela época, a gravação, o áudio, essas coisas todas perpetuavam a história da gente do candomblé. Pena que na minha época não. Eu tinha... Quando eu fiz santo, o retrato era binóculo. Acho que você nem conhecia. Eu conheci, lógico, com certeza. Eu tinha 2 retratos, e da minha mãe também. Aí depois que teve um outro, consegui umas fotos antigas, assim. Mas a minha feitura que eu me lembro, tem um retratinho, minha mãe deixava tirar retrato, aí uma irmã de santo minha, que era garota também, tirou um binóculo meu.
E muito axé também implicava com foto de orixá, de santos feitura, essas coisas todas, e isso aí foi se quebrando um pouquinho com o tempo, Quebrou né? total, né? E aí, por que a principal festa da casa da senhora é o Lubagé? Conta um pouquinho dessa história bonita pra Não, gente. porque eu inaugurei minha casa com Lubagé. E até as pessoas diziam que quem inaugura a casa com Lubagé não vai para frente. Poxa, eu inaugurei ali no tempo e estou aqui até hoje. Quebrou o paradigma, né? E é a melhor a festa lenda. dessa casa. Yansan que me perdoe, Oxum que me perdoe. Mas a melhor festa daqui é o Lubagé. É a festa que a senhora ama. Todo mundo se anima. Eu amo, meus filhos todos gostam, se animam. É a festa da fartura. Agora o Lubagé aqui começa na primeira segunda-feira de agosto e só termina no terceiro sábado de setembro. Então rende pra caramba o Lubagé da casa da Porque senhora. toda segunda-feira eu faço a reza de Omolu e ebó para todo mundo 0,800. Olha. Ou seja, aquele processo todo. Às 5 segunda-feira de agosto, ou às 4, depende de quanto tem no mês. Né? As rezas, as pipocas, aquelas coisas tudo Toda bem segunda-feira. antigamente como era. Toda segunda-feira tem. E quando eu não estou, que às vezes eu estou viajando, eu viajo uma semana, aí a Laxé daqui vai. Aí a Laxé, que seria no caso a sua A herdeira, Andréia. já é treinada, especializada. Já está com 41, fazendo 42 anos de santo. Pouquinho tempo de santo, pô. Tem quase nada, 42 anos. Aqui dentro da casa. Tá certo. Sem sair de casa, com a lealdade, né? Que quase não se vê mais no. E é isso que eu Nosso queria culto fazer uma hoje. pergunta para a senhora. A senhora tem ela e a irmã dela que estão aí Tem desde pessoas mais velhas do que ela também aqui. que começaram também criança. Aquela fez santo com 9 meses. Sim. Ela Xangô. A pergunta seria o seguinte: hoje, para sua concepção e experiência, a senhora preferiria pegar crianças assim, criando, ou não importa, quando também chega, tem muita gente que já chegou adulto, velho, e se torna uma pessoa bem conectada ao axé? Hoje, para você ficar legal e criar legal e levar seu vídeo, tem que ser criança. O adulto já vem com a cabeça. Muito vício, né? Muito viciada, né? Eu tô aí para botar barco de 4. Aquela ali tem 2. Vou botar os netos. São crianças também. Bebê, não, um tem 2 ou tem 5. E tem mais o meu netinho recente que tem 1. Eu agora vou fazer na casa de uma filha de santo no mês de julho, o neto dela tem 4 meses. Eu acho isso Fazer perfeito. o pai e o filho. Eu acho que isso é um testemunho de fé. Eu acho isso perfeito. Porque a história que se conta, eu vou esperar meu filho crescer para decidir o que quer. Isso é palhaçada. É onde o crente Eu acho leva. que filho de vodunce tem que ser vodunce. Pois é. Pois é. Pois é. Eu acho que eu demorei muito a fazer santo na minha época também, que fui criado dentro de barracão. Mas também era um moleque meio disperso, né? Mas eu vivia essa parte de orixá. E aí a senhora também. Não, que dava. E aí a senhora tem anualmente também a festa do seu santo de Oiá. Como é que é esse procedimento? A festa de Yansan sempre foi no primeiro sábado de setembro. E eu faço o Odum 4 de setembro. Então faz o Odum 4 de setembro e faz o Candomblé 1º de dezembro. Do jeito que está, não dá. Porque você faz uma festa, minha aqui para mim. Você faz uma festa 4 de dezembro. Você faz uma festa 4 de setembro e uma outra 4 de dezembro, primeira semana de dezembro, não dá. Então agora, mais depois que eu tive o Covid, já não tenho mais 15 anos. A senhora preferiu aglutinar tudinho e se poupar um pouco. Aí agora nós estamos fazendo tudo no meu Odum. Esse ano meu Odum é uma quinta-feira, eu queria que se fosse na quinta-feira. Mas aí a maioria optou para ser no domingo, então vai ser 7 de setembro, 1h da tarde. Quantos anos de orixá, Yaya? Eu vou fazer 56 anos, eu tenho 55. E quanto tempo como Yalorixá com a casa aberta? 48. Nesse tempo todo, a senhora tem algum arrependimento? Não, arrependimento não, porque o orixá sempre para mim foi maravilhoso. Eu tive Covid, fiquei muito mal. Aí foi uma das grandes redenções da minha vida, porque eu não imaginava que o orixá gostasse tanto de mim. Não, para mim, da minha irmã. Eu não imaginava que o orixá gostasse de mim. Eu saí daqui de casa muito mal, com 75% do meu pulmão tomado. Isso foi qual ano esse Covid que a senhora pegou? 2020, foi logo. O Covid apareceu logo no começo, 19 de fevereiro.
Eu tive 13 de maio. A senhora ficou com o barracão fechado, essas coisas tudo, ou continuou tocando? Não, tudo parado. Eu não atendi aqui, eu moro numa casa que tem uma varanda grande. Eu só atendia os meus clientes amigos, pessoas que eu conhecia, álcool gel, cloro. Eu tenho certeza que eu peguei o Covid no dia que eu fui no meu angiologista. Eu estava dentro de casa, tranquila. Eu fui para Nova Iguaçu, que o meu angiologista era lá, doutor Marcelo. E quando eu voltei, acho que eu peguei ali, porque logo no domingo era o Dia das Mães, 10 de maio. Mas no sábado eu estava me sentindo mal, mas eu não imaginava que era Covid, não. Achei que estava com pneumonia e tal. Aí uma filha de santo minha, trabalhava numa empresa grande, mandou o enfermeiro vir fazer o teste na minha casa. E deu negativo. Então, mas fui ficando mal, eu fui muito mal. E eu fui muito gratificada porque a Irá me deu minha vida. Meus avós foram todos feitos para Irá. E a senhora chegou a ser internada, entubada, né? Entubada no Caxias d'Oro. Eu tenho só que agradecer a Irá. No CTI do Caxias d'Oro tem vários retratos meus, que quando eu entrei tinha 9 no CTI, todos morreram e eu fiquei. Eram 9 pessoas com Covid, partiram todos. Naquele um dos CTI, porque lá tem vários, estava todo lotado. Eu estava entubada, mas eu escutava, tinha uma fisioterapeuta que deve ter ido com a minha cara, que ela dizia todo dia: Dona Claudete, acorda pela sua mãe, pelo seu filho, acorda de manhã. Quando a outra entrava, ela dizia assim: nossa, esse pulmão dessa mulher me deu muito trabalho essa noite. Eu trabalhei esse pulmão todo, mas eu tenho certeza que quando eu voltar no outro plantão... Ou seja, a senhora ficou em estado meio que de vigília, meio que dormindo, meio que acordado, ouvia, interagia, totalmente sonhava. Conta um pouquinho disso pra gente, Ayara. Eu estava totalmente entubada, só que eu escutava tudo que se passava à minha volta. Eu tive vários sonhos, inclusive com o Ogan Léo, que é um amigo meu, que tem até posto aqui em casa. Eu estava num palco iluminado, eu só via gente da Globo. E um dia eu estava dormindo, acordei, isso tudo eu pensando, né? E olhava para baixo, eu estava no palco, e eu vi o Léo dançando, a Lujá. Eu dizia assim: Léo, você está dançando aqui no hospital, eu estou internado, você também está doente? Ele dizia: não, a Irá mandou que eu viesse dançar para a senhora. Ele dançou 3 dias para mim. E a minha filha de santo, aquela que está ali, fez um amalá. Esses sonhos foram se repetindo, no caso? Tudo que eu escutei, que eu sonhei enquanto eu estava de... Foram 14 dias internada, entubada, né? Não, foi mais, 14 dias entubada. Caramba! Que eu fiquei... Eu me lembro de tudo que eu sonhei, que se passava, que eu tirava a chapa do pulmão 2, 3 vezes à noite. Eu só não falava, né? Estava entubada, mas eu me lembro de todas essas coisas. Eu só fui me saber que eu tive Covid, que depois que tiraram o tubo, e vão tirando a sedação aos poucos. Levei 4, 5 dias para sair da sedação. E a médica me colocou, as enfermeiras me colocaram na maca. Aí eu estava assim, igual o boneco do posto. Toda mole, aí que ela veio com uma placa, né? Aí eu li aquilo. Eu venci o Covid. Eu tenho tirar a placa, a foto com a minha... Eu com aquela placa eu venci o Covid. Até essa foto vazou, aquela ali brigou para tirar, que eu estava muito mal. Ela tem a filmagem da minha casa, ela pode até te mostrar. Quando eu voltei da minha casa, que eu saí do carro, minha filha falou: não, você não vai entrar de cadeira de roda. Eu me segurando nela e uma outra enquete que tem aqui, subi para minha casa, sentei ali, fiquei mais 40 dias para voltar. Fiz uma fisioterapia de 3 vezes. O pulmão ficou bastante debilitado, né? Muita fraqueza. Senhora, eu fiquei muito ruim. Eu fiquei muito ruim, mas eu agradeço ao Orixá, porque eu não imaginava que o Orixá me amasse. Ou seja, a Mãe Kita, podemos dizer que é um milagre vivo. Revivi das cinzas, graças a Deus é Oiá. E o engraçado é que a senhora tinha os sonhos, estava num palco. Menino, palco perfeito, perfeito. Isso aí eu juro a você pela felicidade dos meus olhos. Eu me lembro de tudo. Quando eu estava voltando... Não sonhou com orixá nenhum, não, Mãe Kita? Sonhei. Tinha um amigo meu que havia morrido, o Mauro Dogum.
Morreu ele e morreu a mãe Zezé, tudo depois uma Argentina, a mãe Zezé. Eles pegaram Covid e morreram. Caramba. O Beto. E eu tive no dia que eu abri os olhos, que eu vi a claridade, o médico disse para mim, aí tinha uma televisão no quarto. Aí perguntou se eu conhecia aquela mulher, Ana Maria Braga, com Nossa Senhora de Fátima. Primeiro dia da sedação. Aí ele perguntou para mim se eu conhecia. Aí eu, muito fraca, mas eu me lembro muito. Aí eu fiz assim para ele que eu lembrava. Aí ele perguntou quem é aquela mulher. E eu fiz assim, Diana. Aí ele falou assim, o juízo dela está perfeito, porque o medo deles todo é que se eu passasse mais tempo, né, pela minha idade, falta de oxigênio. Falta de oxigênio, é assim. Aí eu ainda estava com ansiedade, você leva 3, 4 dias para voltar ao normal. Aí eu me lembro que o médico me levou, um sonho, isso tudo era vir na minha cabeça, que ele me tirava daquele CTI e me levava para outro. Eu senti o médico me segurando no braço, isso tudo é coisa que não existiu, porque... Ou existiu já. Ou existiu, com certeza. Espiritualmente. Espiritualmente. Aí eu olhava, via esse pai de santo que morreu, que era muito meu amigo. Ele morava aqui no Jardim Ingá. Aí eu dizia assim para ele fez algumas, ele era do Oxalá. Eu dizia para ele, você está aqui, você está internado também? Ele dizia para mim, não, eu sou Oxalá, vou tirar você daqui. Ou seja, um ancestral dele veio e me levantou. E ele estava com a roupinha igual a mim, que a gente bota aquele hobbyzinho aberto atrás, mas eu vi assim nitidamente. E ele infelizmente partiu. Eu fiz até muito, não, para ele não, eu fiz para o Beto. Quando um filho de santo do Beto veio aqui para me pedir para fazer alguma coisa para ele, que eu joguei, eu falei para ele, não dá mais. Ela disse que é questão de horas. Isso era 1h da tarde, ele morreu 7h30 da noite. Nossa. Falei, não dá mais fazer nada por ele. O Beto ainda tentamos muito, até um dia que eu disse para o menino, Xangô disse para mim parar. Aí ele foi no hospital, depois na volta ele veio, na entrevéspera da festa dos meus 50 anos. Eu já estava com 51. Aí ele foi lá, o médico falou para ele, deixou que ele visse, falou, seu pai, ele já estava se decompondo em vida. Aí ele veio aqui, eu falei, vamos fazer um ebó para o Oxalá, para pedir misericórdia para ele, para chamar a morte para ele, que ele tem que morrer. Fizemos o ebó 8h da noite, no dia 10 de dezembro. 9 de dezembro, que minha festa foi 11. Eu, a minha Kédia e o filho dele, o Nono, um rapaz de Omolu, que está aí vivo, pode confirmar o que eu estou dizendo para você. Ele trouxe uma vela da altura do Beto, que o Beto não tinha muita altura, e eu peguei as outras coisas, abri o obi, pedi que ele abrisse também, pedimos no Oxalá. Quando ele, 8h da manhã, ele morreu, a vela ainda estava acesa. Ele parava de sofrer. Era uma pessoa amiga nossa, que sofreu muito, jovem, um homem... 63 anos. As pessoas às vezes não entendem, né, porque às vezes você complica. Você tem que pedir misericórdia também, né? É misericórdia. Ainda mais com um corpo em sofrimento, né? Um corpo em sofrimento de uma pessoa que não merecia. Essa doença veio também para nos mostrar que nós não somos nada. Ela veio para acabar com todo mundo. Morreu preto, branco, rico, criança. Eu escutei uma entrevista, eu estava me recuperando, a neta do dono do Bradesco em Portugal. Ela disse, para que tanto dinheiro que meu avô tinha, para que tanta ganância? Meu avô morreu da coisa mais barata do mundo que não precisa comprar. Não tinha ar. Não tinha ar. Morreu de falta de ar, porque é uma falta de ar. O pulmão ficou vazio, tomado pelo vírus, pela secreção. Uma cápsula, que é uma bomba, até hoje, para o resto da vida. Ela hoje está 398, porque eu sou cadastrada no... A sequela, né? E esse assunto fez fiquei diabética. Esse assunto fez com que a senhora se emocionasse, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Quando eu falo essa minha doença, hoje está menos, mas antes eu chorava muito, porque hoje já me deu o prazer de voltar a viver de novo. Eu falei, gente, eu já fui e voltei, eu estou tranquila. A hora que o cu me chamar, eu vou tranquila, porque eu já fui do outro lado. Eu estive do outro lado e voltei.
Então eu sou uma pessoa iluminadíssima, meu orixá é igual o Salgueiro, nem melhor nem pior, apenas diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, Iá. Em relação a senhora é uma mulher de Oiá, em relação a tudo isso que a senhora viveu e passou, como a senhora lida com a morte? Como a senhora vive esse sentimento de lidar? Porque nós sacerdotes, a gente trabalha com a vida e a morte, isso é fato, mas nem todos conseguem lidar. Mas eu lido bem, eu digo, minhas filhas ali, aquelas duas, então ali tem pavor. Porque eu digo que o cu vive 24 horas com a gente, que é a única coisa que Verdade. você tem certeza na vida é que você nasceu e que vai morrer. O resto tudo acontece. Então a morte, para mim, depois eu perdi a mãe, depois você perde a mãe, você fica meio que seco, e eu já sou seca porque o candomblé me fez isso. Uhum. Então a morte para mim é muito natural. Sim. Uma passagem, de fato, uma transformação. Não, mas a senhora Não tem teve... como. A gente pode dizer que o que a senhora teve foi diversas EQMs, que é uma sigla para experiência de quase morte, ou seja, uma pessoa que no momento de vigília, evidentemente, se colocou entre os dois mundos, viu bastante coisa, muito possivelmente, enquanto estava sedada e entubada. Os médicos dizem que são efeito das drogas, de falta de oxigênio no cérebro, e sabemos que não, que esse outro mundo existe e, de fato, é a nossa pátria. Eu, há um pouco mais, há 1 mês e 3 dias, enterrei um irmão que também era babalaô como eu, de 41 anos, era meu afilhado. Tinha obesidade mórbida, entre outras coisas mais, e se a fé não nos sustentar, Iá, eu não sei que pode nos sustentar, ainda porque nós somos espiritualistas e a gente sabe que a gente veio de lá para cá. Agora, é uma imensa felicidade ver também que o Orixá deixou uma pessoa como a senhora para poder cuidar do seu povo. Uma grande líder e que tem a maturidade de falar, de abordar até esse assunto de uma forma bem particular, porém uma forma que acaba educando o nosso povo. Porque as nossas lágrimas, que a senhora começou a falar de todos os seus amigos que partiram, e a senhora chorou. Eu perdi muita gente, o Covid levou muito amigo meu, muito babalorixá, muita gente. Eu perdi um filho de santo em Santa Catarina, em Curitiba, rapaz de novo, 49 anos. Ele já tinha o rim, plantou o rim, ele quase perdeu o rim. Na época da doença dele, numa semana eu fui 3 vezes para Curitiba. Fez o que pôde. Depois o Covid... Não, no rim a gente salvou. Viveu bem a beça. Mas o Covid veio e levou. Uma casa de candomblé, herdeiro também de uma casa de candomblé grande. E perdi ele com 49 anos. E a lágrima que a senhora coloca para fora Perdi essa agora? minha filha de santo, a Cici também, de Covid. Essa Cici, eu nem fui ao enterro dela, eu estava internada. Ela morreu 17 de maio. Eu estava internada. Ou seja, a lágrima é a lágrima da saudade, né? E era filha de santo, parceira, amiga, estava aqui sempre comigo. E essa doença ela foi terrível ao ponto de fazer a gente não poder se despedir da pessoa. Justamente, ela está terrível. Uma Ialorixá, minha amiga, perdeu uma filha de santo ontem, de Covid. Ontem. Ainda nos dias de hoje. E começou agora a vacina aí, porque, ainda mais agora no frio, né? Começou uma vacina semana passada e vou até tomar. Vou tomar quinta-feira, que eu vou ao médico. Porque o Covid está aí ainda. As pessoas... Porque a doença ela chega, ela não tem mais data para ir embora. Essa veio para ficar. O corpo ele vai acostumando um pouquinho e as pessoas morrem um pouco menos, mas se estiver debilitada não tem jeito, né? Olha, eu tomei todas as vacinas, eu tomo qualquer uma que aparecer. E todas as vacinas que eu vou tomar, eu compro um vestido novo para ir, porque é mais uma vida. Para mim é mais um aniversário. Na contramão de quem falou mal de todas as vacinas, a senhora está aí até hoje. Não, Deus me livre todas. Se inventarem uma manhã, eu estou tomando, porque abençoados sejam os deuses que iluminaram essas cabeças, que ajudou a salvar muita gente, né? Principalmente a mim, eu fui salva pela vacina. E aí a senhora falou que a Irá lhe salvou. A Irá me salvou, por quê? Eu tive esse sonho, a minha filha estava aqui fazendo ebó, consultou um babalaú que nos ajudou bastante. E na primeira vez que ela chegou lá, que jogou, ele disse que Iku, eu estava com Iku, que eu não ia salvar.
Aí ela pediu para ele, mandou ela ir falar. Foi com o Egu, né, André, que você vai falar? A André foi no quarto conversar com o Egu, ele deu um obi a ela. Ela conversou com o obi. Quando ele veio lá, pegou o orobô que abriu, ele falou assim, não, sua mãe não vai morrer não, porque a Ira disse que ela vai viver. E nesse dia mesmo, elas saíram, compraram tudo, fizeram um ebó imenso, saiu da casa deles de madrugada, já para mim. E aí foi sucessivamente, elas aqui em casa se juntaram, tinha ebó para mim todo dia. Elas estavam falando que tinha ebó meio-dia, ebó 6 horas da noite. E meus amigos também fizeram muito ebó, foi muito amalariado para mim. E eu fui privilegiada, que todos foram abençoados. E graças a Deus eles tiveram tempo de... Eu tenho muito amigo que se uniram a elas e... meu pai pequeno e meu irmão de santo, Ícaro Nossoce, também as ajudou bastante, me ajudou. E não é a primeira vez que ele me ajuda quando eu fico doente. A gente tem uma parceria boa. Eu sou madrinha do axé da casa dele, que agora vai fazer 50 anos, dia 6, eu estou lá. Olha. 50 anos de axé. Eu vou para lá dia 6. Então, assim, uma mão lava a outra e as duas... Mãe Quita, passaste por tanta coisa. Podemos dizer que a senhora faz parte das páginas do livro da vida do candomblé. Como Luiz de Dragão dizia, nas páginas de um livro chamado Axé, encontrei Quita Jansan, porque ele tinha um programa maravilhoso, eu não sei se você o conheceu. Conheci. Ele tinha um programa maravilhoso, então... Era a Dona Chica, como é que era o nome? Esqueci. A Chica Xoxa. Chica Xoxa. Aí, mas tinha na hora das boas coisas que ele dizia. Na página de um livro chamado... Cada semana ele homenageava um babalorixá. E como nós éramos muito amigos, ele me homenageou várias vezes. Na página do livro chamado Axé, encontrei Quita. Então, a gente pode dizer que a senhora faz parte da nossa história, é uma das pedras dos alicerces fundamentais. E com maior orgulho, eu tenho maior orgulho de ser do candomblé. Se eu tivesse que fazer santo, eu faria com a mesma pessoa que eu fiz, que minha mãe de santo foi maravilhosa para mim, e tomaria todas as minhas obrigações, como eu tomei com Geraldo Correia Filho, que é meu pai de santo, Gamo do Axum. Eu amo candomblé, eu vivo candomblé, eu respiro candomblé, eu moro aqui perto, mas eu vivo mais aqui na roça, eu faço ebó domingo, e domingo é o dia do meu lazer, que eu gosto de ver meu futebol, gosto de estudar, que eu amo futebol. Mas se eu tiver que fazer o ebó domingo, eu faço, eu jogo buzo domingo, elas ficam com raiva de mim, eu faço ebó, eu faço matança, eu dou burinho, eu faço tudo. Eu amo o candomblé. E hoje em dia, se eu já era escrava do candomblé, hoje... É a sua vida, né? É a minha vida, a minha energia, o ar que eu respiro. Eu amo o candomblé e eu só tenho a agradecer. E o que eu achei muito lindo foi quando a senhora falou. Eu tô vendo a senhora emocionada, eu tô me emocionando também. Eu tô meio chorando. Tá bom? Foi muito lindo que a senhora falou de um irmão que a senhora falou que estava apodrecendo. A senhora fez ebó para partir, que acaba convergindo com o Odu que nós temos, chamado Oxedi, e tá também Odixi, de uma forma diferente. A gente faz ebó para nascer. É bom para viver e seguir vivendo, mas a gente também faz bom para poder partir de forma digna. Porque a morte é a transformação, né, Yaquita? Há 41 anos atrás, é o tempo que tem a morte da menininha, mais ou menos, eu tinha um irmão de santo, que era pai pequeno da nossa casa. Ele ficou 39 dias em coma, o pé dele estava em necrópsia. Tivemos que fazer, meu pai de santo era muito bom. Teve uma ajuda de um pai de santo de Salvador, Vicente do Matatu, que nos mandou um ebó pelo seu Paulo da Pavuna, que era um babalorixá amigo, foi para Salvador. Seu Paulo da Pavuna. Aí sabia da nossa história, ele era padrinho do axé da casa do meu pai. E seu Paulo teve lá no seu Vicente, e seu Vicente mandou um ebó que nós fizemos para o Dofono, João Molu. Fizemos o ebó, meio-dia 40, ele foi embora. Lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, lá no Catete. Se meu irmão, o pé estava necropsiando, eu tinha ido um dia antes lá, o pé dele já estava todo preto, e ele era italiano, branco. Ou seja, ia sofrer demais, e a amputação, ou provavelmente ia ter uma sepsia. Muito, e ele já estava fazendo vasectomia, e ele estava sofrendo muito e não tinha mais jeito. Foi logo nos primeiros começos que apareceu o soro positivo, e ele ficou soro positivo. Eu não tinha condição. Hoje soro positivo convive com a gente. Vive melhor que a gente. A senhora sabe, aqui me parece que esse pessoal... Graças a Deus, essa doença não mata mais ninguém.
Parece que o pessoal que Verdade. tomava os coquetéis, me parece, nem de Covid estava morrendo. Não, O coquetel é muito forte, a medicina avançou muito para esse essa caso. doença, graças a Deus, ela aí foi exterminada. Só morre quem não se cuida. O Paulo aí tem que nos dar o caminho para tirar o câncer, né? Porque hoje quem mata hoje é câncer e Covid. E Dengue. coração também, que tá terrível. Coração também. E aí, fala para mim de uma ou duas passagens que são inesquecíveis nessa sua vivência de orixá, que a senhora, quando lembra, fica rindo ou chora, não sabe o que faz. Aí é tantas, querido. Primeiro a minha vida. Fale quantas a senhora quiser. Primeiro, começa por mim. Né? Porque eu tive esse problema com 64 anos, que eu tinha na época. Estava numa fase horrível, que eu estava gorda. Fumava 4 maços de Hollywood por dia. Graças a Deus esse cigarro foi extinto, nem existe mais. Fumei 40 anos. Estava tudo errado. E consegui passar por isso. Teve a minha mãe, que teve uns problemas seríssimos, que nós temos problemas de má circulação, de família. Em 2014, minha mãe ficou muito mal, internada, e o médico ligou para cá e disse que ela tinha tido um problema de rim. Eu com o Ogã recolhido, festa de Iansã no sábado, convite na praça, Iansã já havia comido no domingo, eu tomei bori no sábado, Iansã comeu no domingo, mamãe internada, mal. Aí ligaram para cá e disseram que minha mãe estava muito mal, eu não podia sair, porque eu estava no preceito de Iansã, ficou totalmente uma loucura nessa casa. E o que vai fazer? O Ogã recolhido, minha mãe vai morrer, aí já, gente, eu tenho que ir. Aí aquele lado carente dizendo que sim, a vida gritando que não, porque Iansã estava no chão e eu não podia sair, e minha mãe mal. Sentei ali e falei, Iansã, misericórdia, o que eu vou fazer da minha vida? Casa cheia. E Iansã chegou. Iansã chegou e chamou minha Ked, que era a tia dessa menina que eu perdi, e disse para mim, deixou um recado para mim, que minha mãe só não viria na festa dela se não quisesse. Ninguém entendeu nada. Que ela me liberava para mim ver minha mãe, que o Ogã ia sair. Iansã foi lá no quarto, falou com o Ogã que ele ficasse tranquilo. Porque foi uma comoção no quintal, chegou até o ouvido dele. Então, que ele ficasse tranquilo e que eu ficasse tranquila, porque mamãe Só não viria na festa se assim ela não quisesse. Aí eu fui para o hospital, cheguei lá no hospital, mamãe estava no CTI, falei com ela e tal. Isso acho que foi na terça-feira, na segunda, não me lembro. Foi na segunda, que na quarta-feira, 6 horas da tarde, minha mãe entrou em casa. Quebrada, mas estava em casa. Aí no sábado ela queria vir para a festa de Iansã, eu que não deixei. Ou seja, a palavra de Oiá foi firme, Foi segura. muito firme. E durante o caído, o mais bonito aconteceu. Uma festa louquice, o Ogã, ele já tinha mais de 40 anos de suspenso, resolveu se confirmar aqui. Ele era de Angola, então a casa estava lotada. No meio do candomblé, que minha mãe Iansã estava aqui dançando, e eu moro numa subida alta. Iansã estava aqui dançando, e Iansã saiu de porta fora e foi abraçar minha mãe. Foi na minha casa para lá com a minha mãe. Uma Equete que estava aqui na atividade viu Iansã sair de porta fora e foi atrás. Aí pegou a chave do carro, pediu a Iansã toda arrumada. Pediu a Iansã, que botou Iansã, perguntou onde aquela Iansã queria ir, Iansã falou que queria ver a Ia dela. Chegou na minha casa, 3 e pouca da manhã, minha mãe dormindo. Mamãe era Equed também. Minha mãe era Equed, com uma senhora que sempre me pegou no colo quando eu cheguei na maternidade, trabalhou 22 anos com a gente, baiana, está viva aí essa senhora, graças a Deus, 88 anos está viva. E foi uma comoção, porque a minha filha ficou com medo, quando abriu a porta. Estava lá o Oiá. Minha mãe, Iansã, entrou no quarto para salvar minha mãe. Para abraçar, né? Foi cumprimentar minha mãe.
Então isso aí foi uma prova muito Ancestralidade grande, é maravilhosa. tudo. O pessoal que é CAT, é candomblé, só de atabaque, de cantiga, quando um milagre O meu acontece santo foi lá o tempo todo. Inhansã foi na minha casa, deixou a festa dela aqui para ver minha mãe e disse que ela não morreria. Eu tive várias coisas. Eu recebo uma entidade chamada Maria Mulambo desde que eu tinha 11 anos de idade. Fala um pouquinho dessa senhora pra gente aí. Essa senhora me pegou aqui na minha casa, minha mãe havia feito um aborto, passou muito mal. Essa foi onde eu entrei para Umbanda. Essa preta velha da minha mãe de santo, que veio para salvar minha mãe. Aqui do lado morava uma senhora que era parteira. Minha avó já tinha feito oração do crente, já tinha botado uma vela na mão da minha mãe, que ela ia morrer. Olha o céu. E a minha mãe estava com uma carga muito ruim. Sim. Precisava de uma médica para fazer a corrente. Aí mandou. Eu fiquei rodando nessa rua procurando uma das filhas de santo, da dona Neusita, consegui ninguém. Quando eu voltei, mas eu era muito magrinha, eu sempre fui quando eu era jovem. E aquela Maria Mulambo me pegou. E minha mãe levantou. Tem muita gente que está viva aí que sabe dessa história. E minha mãe ficou horrorizada, minha avó crente, horrorizada. Eu com 11 anos, Pombagira, tomando cachaça, tomando cigarro. Para minha mãe aquilo era o cúmulo. Passou-se, depois ela ficou, se domesticou e tal. Fui fazer santo para tirá-la. Minha mãe tinha medo dela. Passou-se muitos anos depois, em 2016, Mas foi ela que salvou a mamãe. Foi. Que ajudou na corrente. Eu tinha uma filha de santo que tem uma casa grande, e o primeiro do ano todos nós íamos para lá passar, almoçar com ela. Sim. Era uma equete daqui. Mamãe estava bem melhor e tal. E a Maria Mulambo nunca se apresentou no meu corpo no dia 1º do ano. Nós estávamos todo mundo lá no farra, na beira da piscina, um pacote. Maria Mulambo chegou. Aí chegou, chamou minha mãe e disse que ia deixar um recado para mim. Todas elas aí são testemunhas que estavam lá. Que eu me preparasse, que eu ia ser o pior janeiro da minha vida. Que eu nunca mais ia me esquecer daquele janeiro. Caramba. No dia 1º do ano. A senhora já estava iniciada por Orixá nessa época? Já, agora, 2016. 2016. Caramba. Tem 9 anos. Aí que ia ser o pior janeiro da minha vida, que eu me preparasse. Conversou com a minha mãe. No dia 1º. Dia 1º. E deixou esse recado, que eu me preparasse, que ia ser o primeiro. Eu nunca mais ia esquecer desse mês de janeiro. E veio uma bomba muito grande para mim. Quando Maria Mulambo foi embora, minha mãe, eu sentei no sofá, minha mãe falou comigo, pelo amor de Deus, você tem que olhar. Ou você joga, vê alguma coisa que Maria veio dizer uma coisa dessa, o que será? No dia 21, a mãe foi embora. 21 de janeiro. 20 dias depois, foi o pior janeiro da minha vida, vejo minha mãe. Na terça-feira, ela fez um almoço para mim, eu almocei com ela, ela fazia o melhor repouso, sopadinho de repolho do mundo. Ela fez para mim, que tinha tido uma obrigação de Oxalá aqui, eu estava voltando para casa. Na quinta-feira, minha mãe morreu, 10 horas da noite. Nós temos uma agenda, né, 20 dias depois que a Maria Mulambo havia dito que ia ser o pior janeiro da minha vida. E foi, né? Porque eu perdi minha mãe. Existem pessoas que querem criticar as entidades espirituais, os orixás, porque evidentemente perde. E eu acho até algo normal, comum, que nos dói, nos fere a carne. Né? E nós somos seres humanos, por mais que sejamos espiritualistas, né? Somos humanos, então machuca. Né? Mas de verdade o orixá é muito leal. E nem sempre as entidades podem... E essas 3 coisas que eu disse para você, assim, todo mundo sabe. Tanto do dia 14 de 2014, quando eu confirmei o Arnaldo, que ele está aí vivo, e graças a Deus. Essa de 2000, de janeiro, ela disse que ia ser o pior janeiro da minha vida. E a minha doença, né, o Covid. Ou seja, as duas principais... Não precisa de mais nada, né, querido? Pelo amor de Deus. As duas principais cercadas... Está mais do que provado que o orixá existe. Foi em torno de mamãe, né? De sua mãe, né? Ah, minha mãe era meu braço. Minha mãe era... que me ajudou. Se eu tenho tudo isso aqui, agradeço a minha mãe. E dá para se recuperar disso?
A gente tenta, vai sobrevivendo, né, querido? Tem que sobreviver. A senhora acredita que esse aviso preparou mais a senhora do que se a senhora tivesse tomado um susto de Não, uma ela não me hora para preparou. outra? Ela mandou dizer que era o pior janeiro da minha vida. Agora, eu nunca iria imaginar que seria o ICU da minha mãe. Sim, é. Porque às vezes a entidade não tem autorização, porque faz É, parte da agenda Falou espiritual. e sabia que foi até no rol dos esquecidos. Eu estava arrumando a casa, porque minha água deixava É em porque eu janeiro. quis saber se isso deixou a senhora já preparada, a senhora sabia que poderia acontecer algo de ruim. Não, sabia que tinha alguma coisa no ar, mas eu nunca pensei no ICU da minha mãe. Se eu disser a você que eu pensei, mentira. Foi desprevenido, foi de supetão, né? Não tem Foi jeito, tiro, porrada e bomba. faz parte da vida. Mas sobrevivi, estou aqui. Tenho certeza de onde ela está me olhando, me ajuda a beça. Mãe Kita, quais são os projetos de Kita de Oiá na sua vida pessoal, no agora, no hoje, na sua vida espiritual? A minha vida particular é viver e não ter vergonha de ser feliz. Adorei. Quero viver sem ter vergonha de ser feliz. No lado espiritual é preparar esse povinho que tem aqui comigo. Povinho não é no modo pejorativo, não. O meu povo, né? É o carinho. As pessoas. Só as crianças. As pessoas que estão mais do meu lado, eu quero que meu legado fique. Eu estou me documentando agora em relação à Casa do Candomblé. Eu quero deixar isso aqui. Eu tive até com a pessoa essa semana, teve na minha casa quinta-feira. Isso aqui é usos e frutos do axé, porque ela já vai sentar na cadeira. Mas ela tem 51 anos. Que isso né? demore muito. Ela tem 51 anos, eu não tenho muita vida para ela ainda, não sei o que ela vai fazer da vida dela. Tanto a senhora quanto ela, Isso. vocês bebem formal. Hoje Eu ia falar isso, mas... hoje ela está aqui comigo, nunca foi embora, nunca teve briga, nunca saiu. Mas a gente não sabe amanhã, né? A vida é feita de percalço. Então, vai ficar indo em Documentado. do axé, que aí qualquer uma pessoa vem aqui e toca um candomblé. E é bem legal isso que a senhora está falando, que antigamente... Usos e frutos do axé. Tá, mas aí... Até porque eu tenho família, eu tenho um irmão que não é do candomblé, Precisa proteger Eu o seu tenho legado. eu tenho uma sobrinha que não é do candomblé, inclusive até meia crente, eu tenho um sobrinho que é feito, mas que fez aqui e não é do candomblé. Então eu tenho que deixar isso muito alicerçado, porque Podem querer tomar, né? a minha... Vira universal, se não Aqui da fizer. minha puberdade, minha juventude, agora minha velhice, está tudo aqui dentro. Suas lágrimas, Mas seu sorriso. Hoje pegar e querer vender, desmanchar, A cadeira que a senhora deixou vai ficar registrado também? tudo em papel. Porque antigamente as pessoas só falavam, tem o herdeiro apontado, Não, aqui mas dava tem- na xixi. Aqui tem apontado, documentado, aqui quando eu morrer não tem mais que jogar para saber quem é ninguém. Eu acho que é a decisão mais sábia que um sacerdote pode tomar. Para que não se tenha problemas, como teve, por exemplo, Tem a várias casa casas aí. Joãozinho da Gomeia, por exemplo, a casa está fechada até hoje, a Gomeia. Não tem mais casa. Com herdeiro? Não tem o dinheiro. O herdeiro? Lá não tem mais casa. A Cécia era muito criança na época, Eu né? vou tentar encontrar a mãe essa manhã para te entrevistar. Ela mora aqui pertinho. Ela... Cécia não está tocando, eu não sei, acho que não está tocando. Ela já teve várias casas, abriu, fechou. E lá, a Gomeia está lá, aquele lá, um pasto de cavalo. Para que não se finge, para que não se tenha o Hoje final mesmo da eu passei na história. porta. Olha, como isso é triste. Passei na porta daquela. Porque o legado do orixá, nós somos eternos, a gente só morre de verdade quando a gente não é mais lembrado, mãe Kita. E aqui, independente, a senhora vai ver mais 100 anos, se o Olá do Mar permitiu, tenho certeza disso. Com a ajuda de Airá, de Xangô, de Oiá. Mas o dia que passar, Venceu, a o Covid essência do jeito fica que aqui. venceu. Agora não morre mais não. Vai ficar eterna. Não, claro que eu vou morrer, isso não tenho a menor dúvida. É a única certeza que a gente tem. Bebendo e mais tarde. Minha família é dura. Meu avô morreu com 106. Meu pai foi que morreu. Hoje é aniversário do meu pai, se ele fosse vivo. Meu pai foi com 76, mamãe foi com 83, vovó com 88. Ou seja, uma família de vida longa. De vida não. Eu tenho um irmão que tem 70 anos que você dá 50 para ele. Olha, Eu tenho 71 e não tenho cara de 71. não tem, a pele tá esticadíssima. Entendeu? Então, a gente tem que ir levando. Isso daí é...
Então, meus sonhos é esse. Viver e não ter vergonha de ser feliz e organizar minha casa do Candomblé. E a Kita? E eu estou aí, organizando, fazendo obra. Amanhã o pedreiro de manhã está aí, se Deus quiser. E o Loroquê, que ele vai estar, vai tirar essa escada daqui, vai tirar aquela enorme que tu subiu lá atrás. O que a senhora acha que o Candomblé será amanhã? A senhora falou ali embaixo para mim, mas é muito importante o Brasil saber disso. Como estará o Candomblé amanhã? Ele terá fim? O Candomblé não vai ter fim porque o orixá não tem fim. Entendeu? O orixá vai sempre estar aí e com certeza vai ter muitas pessoas aí, esses jovens aí que vão ficar mais velhos, os que já estão na meia-idade, para brigar como nós temos brigado pelo Candomblé até hoje. Mas se não cuidar, falta 5 minutos para acabar. Está no relógio do final dos tempos. Falta 5 minutos. Relógio do tinha um Apocalipse. amigo que ele dizia isso, ele até já foi. Ele já dizia isso há mais de 20 anos. Falta 5 minutos para acabar o Candomblé. E se você parar para pensar, tá demais. Tem hora que não dá para você abrir o Facebook para olhar o Candomblé. Pois é. Nós do Sagrado Podcast, mãe Kita, nós temos um imenso orgulho de fazer o trabalho que a gente faz. Por quê? A gente não tem 20 mil visualizações, 30 mil visualizações, a gente não vai fazer o fervo. Mas a gente vai deixar esse tipo de trabalho registrado, como inclusive fizemos do meu irmão que partiu, que vai ficar marcado, registrado na história para sempre. E nossos descendentes, que uma hora também nós vamos, né, Flávio? Com certeza. Os nossos descendentes espirituais, porque temos bastante. Ele já tem afilhado Babalaô iniciado. Eu iniciei 10 Babalaô e já enterrei um. Que tem famílias, tem pessoas iniciadas. E os nossos descendentes, querendo ou não, eles vão ter o que lembrar. E muito bonita. E aqui tu ouvir a sua história de vida, a história da sua casa. E principalmente ver a emoção da saudade. Saudade da mamãe. Saudade dos amigos. Saudade do meu pai de santo, do meu avô. Eu perdi muito filho de santo, amigo, parceiro. Entendeu? A gente teve uma fase aí brava de perder muitas pessoas, mas chega a hora que o Oxalá chama, tem que ir mesmo, né? E isso aqui vai voltando você ficando amigo do Diku. Porque ele chega de repente. As lágrimas de uma mulher de Oiá, ou ela vai ser de ira, ou vai ser a lágrima mais sincera, pura e verdadeira que tem. Pode ter certeza disso, porque se eu chorar, você pode saber que é de verdade. E foram lágrimas de amor. É. Faz aquele bate-papo, Flavinho. Tá tão bom a conversa. Tá boa, mas a gente tem que respeitar e aqui também, tá de neck. Dá vontade de não acabar a entrevista, né? Tem muita coisa ainda para perguntar para a senhora, mas eu acho que a gente vai fazer uma outra vez. Com certeza, porque eu estou aqui já na caída dos braços de palhaço. Desculpa, porque... Não, porque eu trabalhei muito. Eu estou cansada do axixi, hoje eu fiz ebó, eu joguei puzo. Mas como eu amanhã, depois eu não podia, aí eu falei, não, vamos fazer logo na terça-feira, que eu falei para você, vamos marcar, tu me liga no domingo, porque eu faço a gente faz um programa, Deus faz outro, não foi? De verdade. Na verdade... Acabou que a gente trouxe material, acabou que o principal ficou, teve que... mas correu tudo bem, vamos aí. Graças a Deus deu tudo certo. E agora é o bate-bola. Pergunta rápida, resposta rápida pra gente finalizar. Né? É igual de frente com o Gabi, sabe? Sim. Então, são perguntinhas rápidas e a gente vai começar assim. Mais um pedacinho desse bolo aqui. Come à vontade, eu tenho mais dois. Olha, tá uma delícia, gente. Esse bolo E aqui, tem aquele ali que foi uma cliente que estava aqui hoje, que diz que faz um bolo de fubá maravilhoso. Tá ali também, não sei se tá maravilhoso. Aquele bolo de fubá pro Alungo, vou levar pra você, Alungo. Que ele pode comer milho. Quem? Um amigo nosso. Não pode comer, né? Milho. Porque no lado de... Não, a gente também tem muito CO, né? Vocês também têm. Então, vamos começar. O que é vida para a senhora? A vida para mim é trabalhar bastante. Hoje, nesses últimos 5 anos, curti muito. Eu gosto de sair, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, adoro futebol. Eu não saio mais porque o cansaço não deixa, porque eu trabalho muito. Mas depois desses últimos 5 anos,
É viver intensamente, é viver, porque a melhor coisa do mundo é viver. A morte. E a morte para mim também não é desespero, porque a morte já levou tantas pessoas que eu amava, que eu amei, e ela convive comigo 24 horas. Eu não tenho medo da morte, eu a respeito muito. Mas medo não tenho, porque é impossível ter medo de Iku, porque ele convive com a gente, Iku está aqui 24 horas com todos nós. Então não tenho medo dele, respeito. Orixá? A vida. Orixá é o ar, orixá é a vida, orixá é o caminho, orixá é a felicidade, orixá é a saúde. Orixá é tudo. Não tem como englobar essa palavra escrita orixá. Família. Também é tudo. Eu tenho uma família pequena, porque minha mãe só teve 2 filhos, meu irmão mora comigo hoje porque ele é separado. Tenho uma sobrinha, mas que também não convive comigo porque tenho divergência de família, de religião. Minha família hoje, sinceramente, chama-se o Candomblé. Meus filhos de santo, meus amigos, meu orixá. Eu digo, minha família é o Candomblé, porque quando eu preciso, é eles que estão do meu lado, é o Candomblé que eu vejo. E foi o Candomblé que me salvou, que me deu minha vida. Então, minha família é o Candomblé. O maior acerto da sua vida? Ter sido feita de santo. O maior erro? O maior erro, eu não posso dizer qual o maior erro que eu tenho. Não ter aproveitado melhor a minha vida quando eu era jovem. E hoje eu aproveito bem melhor. Sua Tomei mãe? muito. Sua mãe? Minha mãe tudo, né? Minha mãe é minha vida, meu universo, meu ar. Que hoje eu estou expirando bem menos, porque minha mãe era outra metade minha. Imagine que... E eu muito parecida com ela, por exemplo, também. Imagine que Iku chega aqui e fala para a senhora assim, ó, eu vou te levar, chegou sua hora. Você tem 2 minutos para deixar a mensagem para quem você quiser, o que você quiser, mas só tem 2 minutos. O que a senhora falaria? Ou para quem falaria? Ou o que falaria? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, axé. Olha, Sagrado Podcast. Fazer esses especiais é muito emocionante, de fato. Ainda porque a gente acaba nos confrontando, a gente se defronta com pessoas que a gente escuta falar e nem sempre tem acesso. Mankita de Oiá, um Mabá do nosso candomblé. Hoje nós e o Flavinho tivemos a oportunidade de conhecê-la. Comeu o bolinho de aipim esse dela. Papo legal e comer o bolinho de aipim, o melhor bolinho de aipim que eu já comi na vida. Eu também. Minha mãe não ouça isso. Não é? E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a mãe Oiá pela recepção, a mãe Kita, as meninas que fizeram essa recepção maravilhosa. E fiquem de olho aí, assistam também o especial de Mãe Kita, que será exibido um pouquinho depois, mostrando um pouco das dependências aqui do Leaxé e Abomi. Viu? Sagrado Podcast, aquele abraço, Burubá Boxexê, Leaxé. Tchau, tchau. Mãe Kita, minha dama do candomblé.